A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos, Bem Casados, o programa da sua família, do seu casamento, do seu coração, toda sexta-feira, às 20 horas. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, que é o programa aí da sua TV missionária, IPP-TV, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e por isso a gente aproveita para mandar um beijo aí para o nosso pastor, reverendo Arival, e sua esposa Tárcia. A gente fica muito feliz de poder compartilhar. Está chegando agora com a gente aqui, sua primeira vez, está visitando aqui, caiu de paraquedas nesse programa, o YouTube de repente te indicou aí. Faz o seguinte, se inscreve aí no nosso canal, clica, comenta e compartilha, porque você dá engajamento para esse programa e para a IPP-TV, porque somos uma igreja muito missionária. Ao mesmo tempo, você ajuda com a obra missionária na nossa igreja, compartilhando aí. Quando você compartilha, comenta aí no chat também durante o programa, você ajuda lá o famoso algoritmo justamente a replicar esse programa. Ajuda na obra missionária. Nossa igreja é uma igreja que faz perfuração de poços, entrega cestas básicas, plantação de igreja por todo o mundo, e isso é muito bom. Esse programa é um programa da IPP-TV e tem o apoio do Ministério de Casais da nossa igreja. Não é isso, Michele? Isso aí. Bom demais. E agora, a gente vai fazer o quê? Agora é o momento do nosso devocional, de ouvir a voz do Criador do casamento. Muito bom. Ela aprendeu direitinho, viu, gente? O Criador do casamento. A gente fica muito feliz de poder também compartilhar a palavra de Deus com você. Faça isso na sua casa. Tenha sempre um momento devocional. Vida devocional é muito importante. Não é o programa Vida Devocional, né? Mas vida devocional com o casal é sempre muito importante. Eu vou pedir a ajuda da Michele. A gente vai ler o texto de Josué, no capítulo 24, e a gente vai ler ali do versículo 14 até o versículo 16. Então, se você pode, Josué 24, de 14 a 16, a gente compartilha a palavra de Deus. A gente vai ler na Nova Almeida Atualizada. Michele, ajuda a gente, por favor. Vamos lá, versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e serviram o Senhor, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir os outros deuses. Aí, palavra de Deus, coisa boa, esta é a palavra do Senhor, e eu queria compartilhar com você o Vida Devocional aqui dentro do nosso programa, né? Ou seja, esse momento devocional aqui, a gente sempre procura conectar com a história. E o casal que a gente vai conhecer a história mais a fundo hoje, porque a gente já conhece o casal, é um casal espetacular, show de bola, como a gente diz, e a gente os ama muito. Esse casal é muito amado por todos nós aqui da igreja, mas a gente procura conectar o nosso devocional com a história deles. Então pense assim, a história da redenção de Deus mostra para mim e para você que ele não salva apenas indivíduos. É claro que a salvação é individual, mas, por exemplo, alcança famílias inteiras. Então você vai perceber que no devocional de hoje, eu cismei que tô quase falando vida devocional aqui. Você vai perceber que no testemunho do casal de hoje, que tem tudo a ver com o devocional, que a família foi salva. E isso é muito interessante e tem a ver com essa frase de Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Portanto, quando a gente pensa nessa declaração de Josué diante do povo de Israel, que a sua casa serviria ao Senhor, não como um fruto de um esforço próprio, não como um mérito que é dele, de Josué em si, mas Josué sabe que servir ao Senhor é fruto da graça de Deus que havia libertado o povo da terra do Egito e conduzido até então às portas da terra prometida. Por isso que é muito importante nós entendermos que tudo aquilo que Deus realiza vem por pura graça, e por pura graça ele nos salva como indivíduos, mas permite que a nossa família também seja salva e congregue diante do Senhor. Uma coisa muito importante no versículo 14, que eu queria que você destacasse aí, sublinhasse se possível,
quando Josué faz a convocação, e aí ele faz a convocação, primeiro, ele já tinha feito para sua família, porque ele está declarando aquilo que havia sido acertado antes. E o casal de hoje vai nos ensinar isso também no testemunho deles, que eles se acertaram com o Senhor antes, de modo que nesse acerto que começa em casa, depois Josué convoca o povo e ele diz assim: sirvam o Senhor com integridade e fidelidade. Ou seja, é essencial na vida de cada casal e de cada família que haja integridade e fidelidade. Integridade é uma vida reta, é uma vida completa por si só, que gera uma integridade no sentido de você servir ao Senhor porque você o ama verdadeiramente e não pelas bênçãos que Ele dá, mas você vive uma verdade que é no dia a dia. Você não vive uma vida dupla, você vive com integridade o tempo todo. E fidelidade, você é fiel à palavra do Senhor e fiel à promessa de Deus e fiel ao próprio Deus. Seguindo, se a gente lembrar do apóstolo Paulo em Efésios 2, de 8 a 9, ele vai nos dizer que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Por isso, essa graça que salva é a mesma que sustenta, e é por isso que Josué vai lembrar muito bem aqui, no versículo 15, que justamente a graça que salvou e tirou o povo do outro lado do Eufrates, ou seja, eles já tinham sido resgatados justamente ali para além do Eufrates, e agora Josué está pedindo essa fidelidade, dizendo: olha, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham agora, vocês vão querer servir aos deuses desse mundo, os deuses da além do Eufrates, dos pais de vocês serviram, ou os deuses dos amorreus, onde vocês estão agora. E aí ele faz essa declaração contundente: eu e minha casa serviremos o Senhor. Por quê? Porque essa graça que sustentou para esse momento de decisão, e foi um momento muito importante, é uma graça que sustenta, restaura e guia todo o casamento. Por isso que é muito importante nós pensarmos em aplicações práticas para nossa vida nesse texto aqui de Josué. A graça de Deus alcança o improvável. Aquele povo que parecia perdido, aquele povo que já estava mais de 400 anos em escravidão, foi alcançado pelo Senhor. O casal de hoje também era um casal improvável, mas o Senhor os alcançou e ninguém está longe do alcance de Deus, do alcance do Senhor, e casamentos marcados por crise podem ser renovados pela aliança e pela graça de Deus na sua salvação. Segundo lugar, o lar cristão precisa de alicerce espiritual. Assim, prosperidade, filhos e realizações são bênçãos, mas somente Cristo pode ser o fundamento que sustenta a casa. É por isso que o Senhor aqui, Yahvé, que é o próprio Cristo também, ele é o alicerce, ele é a rocha de cada lar. E por fim, a fé deve ser vivida em família. Não basta uma experiência individual. Pais e filhos são chamados a caminhar juntos no serviço do Senhor. E é isso que a gente vai ver no testemunho do casal de hoje, dizendo: eu e minha casa serviremos o Senhor. E você? Vamos agora, né, Michele, conhecer o testemunho do casal? Sim, vamos ver agora um pouquinho do testemunho do casal. Nos conhecemos em 2003, mas trocávamos um simples oi e tchau. No dia 25 de janeiro de 2004, nos encontramos em um churrasco na casa da cunhada dessa minha amiga. Conversamos bastante. Eu, Paula, havia acabado de sair de um relacionamento conturbado e ele estava solteiro no momento. Ficamos horas conversando. Na hora de ir embora, ele quis me levar para casa, mas não permiti. Isso foi em um domingo. Na segunda-feira, ele passou a ligar inúmeras vezes, até que na terça-feira à noite ele conseguiu falar comigo. Conversamos por horas ao telefone. Curiosidade, ele estava na igreja esse dia. Marcamos de nos encontrar. Ele me convidou para uma balada de um amigo. Naquela noite aconteceu o nosso primeiro beijo e desde então não nos desgrudamos. No dia 7 de fevereiro de 2004, fui oficialmente pedida em namoro. Em 2005, ele foi trabalhar no Guarujá.
Em 2007, ele simplesmente me comunicou que íamos nos casar. Começamos a preparar tudo. Ficamos noivos no Natal de 2007 e no dia 19 de julho de 2008, meu aniversário, nos casamos. Depois do casamento, ele foi transferido para Angra dos Reis, voltando apenas nos finais de semana e íamos à igreja bem pouco. Em 2009, ele decidiu sair do emprego e juntos abrimos nossa empresa de construção. Continuei no banco por algum tempo. Em janeiro de 2011, recebemos nossa primeira bênção, a gravidez da Valentina. Pouco antes de ela completar 1 ano, em setembro de 2012, descobrimos a gravidez da segunda bênção, Maria Paula, que nasceu em 2013. Nesse período, passamos a ir com mais frequência à Assembleia, mas ainda não era prioridade em nossas vidas. Em 2015, deixei o banco para ajudá-lo na empresa. Em janeiro de 2018, recebemos a terceira bênção, a gravidez da Isadora. Ela nasceu em setembro e o dia do seu nascimento foi muito marcante. Tive muitas complicações no parto e, por misericórdia do Senhor, não parti. Na mesa da cirurgia, vivi meu verdadeiro encontro com Deus. Uma mistura de sentimentos e desespero, mas senti o Senhor segurar minha mão e me dar a chance de continuar aqui para cuidar da minha família. Depois disso, começamos a frequentar a igreja com mais constância, mas ainda sem entregar totalmente o coração ao Senhor. Aos poucos, o Espírito Santo foi nos incomodando. Percebemos atitudes em nossas filhas que nos alertaram sobre a importância de criá-las no caminho de Deus. Minha cunhada, Ana Cláudia, sempre nos falava isso, mas só então entendemos o quanto era sério. No início de 2022, depois do período da pandemia, fomos resgatados pelo Senhor. No dia 20 de fevereiro de 2022, participamos de um culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiro às 8 horas da manhã. Nos informamos sobre a escola bíblica dominical e no domingo seguinte voltamos e nunca mais saímos. Nossas filhas se apaixonaram pela igreja, fizeram amizades e se envolveram nas atividades. No dia 27 de novembro de 2022, nos batizamos em família. Desde então, o Senhor tem transformado todas as áreas de nossas vidas, nos ensinando sobre temor, obediência, graça e mostrando que Ele é o Deus dos improváveis. Olha aí, estamos de volta depois desse belíssimo testemunho, vídeo emocionante e essa família mais do que querida da nossa igreja. O casal está aqui hoje para dar o testemunho e com esse tema maravilhoso que a gente vai discorrer daqui a pouquinho. Mas antes, as boas-vindas, sejam bem-vindos. Paulinha e Messias, Zé Messias, né? Como a gente fala, o Zé, como a gente chama também. Paula, Zé, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Amém. E não precisa ficar tímido, não. Não. Pode falar. Essa é pra gente conversar. Essa é a hora da gente bater aquele papo, né? É. Só tem a gente aqui. Vamos lá. A gente está muito feliz, né? Um convite que deu muito frio na barriga, mas que a gente... eu falo, é mão de Deus. Tudo, estarmos aqui, sem dúvida, são as mãos de Deus. Muito bom. E aí, Zé, tá feliz, Zé? Feliz, tô feliz. E a gente sempre achou, né? Não, só chamam quem nasceu na igreja, quem tem aquele testemunho correto, sabe? E aí, quando chamou, eu falei, nossa, e agora? Muito Mas bom. é o que eu sempre falo, são histórias reais de pessoas reais, vidas reais, né? Sim. Então, assim, é história de vida, gente, né? E a história de conversão, né? Como foi todo esse processo, como a família foi toda resgatada. Eu acho que isso é legal a gente contar, né? Sim. Justamente para não ter esse pensamento assim, isso na minha vida não tem nada de importante. Claro que tem. Demais. Foi resgatado pelo Senhor. E a gente percebe no dia a dia, né? Que fala assim, nossa, como Deus transformou, né? Em tão pouco tempo. E a gente vê que outras famílias também podem ser impactadas pelo testemunho, né? Claro. Sem dúvida. Mas vamos começar com a Michele gosta de dizer? Do início, né? Do início. Lá do início, da nossa linha cronológica, e a gente queria saber como foi se conhecer. Uhum. A gente não sabia. Vocês perceberam aí que
podia nascer um relacionamento de fato, né? Vocês se conheceram e tal, aquela coisa toda. Vai, fala aí. Eu tinha um vizinho, eu morava com meu pai na época, né? Tinha um vizinho nosso, meu lá, que sempre fazia festa, né? Churrasco. E aí, no final de semana, ele falou, passa em casa lá que vai ter um churrasco. Aí eu passei lá, tô lá, daqui a pouco a Paula desceu e ela, tipo, eu tinha um carro que tinha um brasão, assim, no vidro, que era Ordem dos Advogados do Brasil e tal, né? Eu andava, né, só pra chamar atenção. E aí ela falou, quem que é esse carro aqui fora? Eu falei, é meu. Aí ela fez uma piadinha lá. Na hora eu bati o olho e falei, É ela. É ela. Sabe aquela coisa assim de falar e aí fui, conversei, quem que é? E ela é amiga da minha vizinha, né? E eu sempre batia papo com a minha vizinha e ela do lado, assim, sabe quando você nunca nota? E naquele dia parece que foi um estalo ali. Eu falei assim, caramba, gostei. Uhum. E aí, dali tentei conversar com ela no dia, né? E aí não deu muito certo, que ela tava meio brava, assim, que ela estava saindo de um relacionamento. Não quero me envolver com ninguém, não sei o quê. Eu liguei para esse amigo, o dono da casa lá, que era um amigo meu na época, e ele falou, vem aqui. Aquela foto ele falou, futuro casal. E aí a gente tirou foto ali, aí ela tirou a foto e já virou. Aí eu falei, você pode deixar. Aí enchi o saco da minha vizinha lá, ela me passou o telefone, fiquei ligando. Depois disso aí, foi vários dias. Como é que foi isso? Foi isso? Exatamente. Conta o seu lado da história. Então, e eu tinha, o que ele falou, eu tinha saído de um relacionamento. Eu era muito tímido. Era. E eu tava na minha cabeça que não, né? Tava estudando tudo, eu falei, não, vou focar na faculdade e tudo. E é o que ele falou, eu sempre encontrava com ele, por essa minha vizinha que é a Cris, e era oi, tchau, ele acabava conversando mais com ela e eu ficava brincando com o cachorro dele. Essa era a história, eu brincava com o cachorro no portão. E nesse dia que ele veio conversar comigo, que ele falou, é verdade, a gente nunca tinha se falado mesmo, a gente se conhecia de oi, tchau, mas de se falar jamais. A gente começou, ele começou a conversar e eu falava pra ele falava, não, mas eu só tô querendo conversar. Eu falava, não, mas eu não quero conversar com ninguém. Tava bem machucada. E passou nisso, eu peguei e falei pra ele, aí ele falou assim, eu falei pra minha amiga, eu falei, não, eu quero ir embora, eu vou te levar. Eu falei, não, você não vai me levar, não tem por que você vai me levar. Só sei que foi, e nessa época eu trabalhava no banco. Na segunda-feira foi o dia inteiro meu celular tocando, só que eu não conhecia o número, eu falava, e eu não podia atender e tudo, né? Até que na hora do meu almoço, essa minha amiga virou e falou assim, pelo amor de Deus, atende seu telefone, porque o Messias quer falar com você. Eu falei, mas ele quer falar com eu, mas eu não quero falar com ele. E só sei que passou. E aí, na terça-feira, ele continuou ligando, na terça-feira ele foi tímido, então, nesse dia, ele tava na igreja, que era, né, ele ia, às vezes, com a mãe dele na Assembleia de Deus, ele tava na igreja, e ele foi no banheiro e tentou me ligar. Aí, nesse dia, a gente ficou o culto praticamente inteiro, a gente conversando. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro da igreja. Da igreja. Eu levei minha mãe nesse dia na igreja, né, que ela... E aí eu falei, vou ligar agora, né? Vou tentar. E aí liguei, ela atendeu. Aí falou que tava na casa da irmã dela, eu liguei na casa dela, né? Que eu sabia que era o telefone da casa dela. Olha, aí falou, eu tô na casa da minha irmã, que é uma extensão da minha casa. Extensão, né? Porque eu não queria conversar muito, sabe? E daí ele falando. E daí nesse dia ele falou, tem um amigo meu que vai, na época ia inaugurar uma balada. Ele falou assim, você não quer ir comigo na quinta-feira? Aí eu sempre falava, se minhas amigas forem, né, eu vou. Resumindo, aí nessa balada, nesse primeiro dia, a gente, né, ficou pela primeira vez. Eu vim de família católica e não estava nada praticante. Ele era de família evangélica, mas também não estava na igreja. E desse dia a gente ficou. Aí a gente não se desgrudou desse dia então, porque daí a gente continuou saindo todos os dias. Isso foi dia 28 de janeiro. Aí no dia 7 de fevereiro ele me pediu namoro. E daí, né, estamos aqui.
E nada, não, você falou, você não era da igreja, nunca tinha pensado? Não, nunca. Eu falo, eu fui criada em igreja católica, né? Minha família, a maior parte da minha família é igreja católica, fiz catequese e tudo, mas na hora que chegou nessa fase de adolescência, comecei a trabalhar e tudo, daí não continuei frequentando e não tava, né? E desse período de namoro de vocês, né? Qual foi, assim, um período que mais marcou o namoro de vocês? Que marcou e que vocês... Um momento, né? E que vocês tiveram certeza, assim, que era pra valer. Eu acho que, assim, desde o primeiro dia, sabe, pastor? Porque quando... Aquele dia que eu olhei, assim, e falei... Eu nunca tinha sentido aquilo, né? Eu era muito bagunceiro, tudo, né? E sempre olhava, mas sabe quando você olha, você vê que é diferente? E a questão, tipo, de todos os dias, a partir daí não teve um dia que a gente não se encontrava, assim, pelo menos à noite, passava, dava um oi, e daí em diante, assim, sabe? Foi alimentando cada vez mais, assim, né? E a gente foi passando 1, 2 anos, ela falou, eu não quero demorar tanto pra casar não, e tal. Sempre jogava uma piadinha. Deixava né? E foi bem complicado também, porque nessa época de namoro, passou um tempo, aí eu fui trabalhar fora. Então aí que ficou mais complicado, né? E aí a gente falou, aí a saudade aumentava mais, quando a gente se encontrava, a gente tem que ficar junto, né? E mas como foi? Desculpa, pode... Não, mas aí foi aquela, sabe, assim, eu acho que do primeiro dia em diante eu falei, essa é essa mulher que eu vou casar. Porque até o momento eu nunca tinha pensado em casamento, né? E como foi essa decisão do casamento, né? Para vocês dois, começando pela Paula. Como é que foi a decisão de vamos casar e os maiores desafios desse período, né? Todo. Então, primeiro quando ele passou, ele foi morar lá. Primeiro ele foi morar, né, foi pro Guarujá. É o que eu falo, eu acho que o nosso amor suportou muita coisa, né, porque ele lá a semana inteira, a gente se via todo final de semana, mas era mais difícil pra quem tava grudado justamente. Então teve toda essa questão e é o que eu falava pra ele. Eu tinha o sonho de casar, né, e eu peguei e falei assim, eu falava muito isso pra ele, não posso demorar muito não, falei, não vai ficar me enrolando. E uma vez, uma certa brincadeira, eu falei assim, se passar não pode passar de 4 anos de namoro, hein, se passar não caso mais. E um dia foi bem desse jeito, eu tava no shopping, andando, ele falou assim, onde você tá? Eu falei, tô aqui, vim dar uma volta. Ele falou, então eu vou passar pra te pegar. Eu falei, tá. Ele, mas você tá no shopping? Eu falei, tô aqui. Aí ele virou e falou assim, então, acho que a gente tem que conversar. Mas foi uma coisa muito assim, eu falei, do que você tá falando? Ele falou assim, não, acho que você tá, né, eu lembro que você falou assim, tipo, você tá sem fazer nada, acho que a gente tem que ver logo pra gente oficializar pra casar. Eu achei que ele tava brincando, porque foi desse jeito. Eu no shopping, falei, uma conversa dessa do nada. Aí ele foi me pegar. Aí eu virei e falei assim, que brincadeira, né? Ele olhou pra mim muito sério e falou assim, não é brincadeira. Eu falei, como que não é brincadeira? Eu falei, tipo, você tá me pedindo em casamento? Aí ele falou, acho que a gente tem que ver as coisas pra casar. Aí eu não levei muito a sério. Mas tá bom, ele falou, não sei o quê. Aí a gente começou a brincar, vamos ver a data. Vai ser, então vai ser o ano que vem, não sei o quê. Aí ele falou, então a gente vai casar no dia do meu aniversário. Só que daí a gente foi ver, o dia do aniversário dele caía num dia da semana. Aí eu virei e falei, não tem como, né, casar durante... Aí eu falei, deixa eu olhar o meu caiu num sábado, o dia do meu aniversário. Olha aí. Aí eu virei e falei, opa, já tá caminhando ao teu favor. Eu falei, e foi, aí ele virou e falou assim, tem um amigo meu que consegue, tem um lugar em Osasco que a gente consegue fazer a questão do casamento e é mais em conta, como ele é sócio, ele consegue alugar. Eu falei, tá, vai ver. E isso que ele me liga e fala assim, aluguei. Pronto. Aí eu falei assim, tipo, alugou o quê? A gente não chegou a casar na igreja, né? Porque assim, a minha família toda praticamente era evangélica, né? E a dela católica, então ia rolar um conflito. E aí, vai ser na igreja católica, vai ser na evangélica, sabe? Isso. A gente teve muito E aí a gente casou como se foi em um salão. No salão mesmo. E aí o meu tio é pastor, ele fez nosso casamento, né? Sim.
E aqui estamos. E assim, cheguei pedindo a mão pro pai dela, pro irmão dela. Foi isso, Aí... Você falou com ela no shopping, pegando ela no shopping, mas como é que foi com a família? Como foi uma surpresa. Aí foi no... Vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou 4 anos. 4 anos? Deu 4 anos, até a data do casamento deu 4 anos e 3 meses. Até a data do casamento. Aí foi no Natal. Então é o seguinte, Zé, só um pouquinho. Antes de você contar essa segunda parte, a gente vai precisar chamar o break. E você que está aí de casa, não sai daí. Se você está curioso para saber como é que foi o restante, como é que o Zé Messias foi falar com os pais da Paula, a gente volta já já. IPPTV, sua TV missionária. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Muito bom, estamos de volta. E aí sim, agora, Zé, como é que foi para cuidar de toda essa parte aí? Pediu lá para os pais da Paula? Foi isso mesmo? Foi. Foi no Natal, né? A gente estava na casa da irmã dela. E aí eu chamei o pai dela e chamei o irmão dela. E aí falei, quero casar com a Paula e tal. Eu queria ver se você permite, né? E aí bem bonitinho, eles, né? Aprovaram. E o pai dela também, né? Eu já tinha... Eu não pisava na bola nem nada, né? A gente se dava super bem, a gente sempre se deu bem, assim, principalmente com a família dela. Assim, uma coisa boa sempre foi que as famílias se deram bem, sabe? Tudo deu certo, sabe? Desde o meu relacionamento com ela e desde do contato entre pais, né? Irmãos. Assim, foi tudo se encaixando mesmo para acontecer e dar certo. Deus, eu acho que foi fazendo tudo se acomodar do jeito correto, né? Uhum. E aí vieram os preparativos do casamento. Você estava morando fora de São Paulo? Eu já estava morando fora. Aí eu ia toda segunda e voltava uma semana quinta e a outra semana eu voltava sexta. Uhum. E foi bem complicado, porque muita coisa ela tinha que ver sozinha, né?
E aí chegava, tipo, no sábado, que aí a gente tinha que ver algumas coisas, tipo, ela também trabalhava. E então sobrava o sábado para ver juntos, né? Mas assim, de segunda a sexta, muita coisa ela resolveu sozinha. E a Valentina, ela veio logo? Não, a Valentina veio depois de... A gente casou em 2008, né? E a Valentina foi planejada, né? A gente... ele brincava, logo que casou ele já falava assim, eu não quero ser avô. Eu falava, mas calma, a gente acabou de casar, né? E a gente sempre falava, a gente tinha muita vontade de ter vários filhos. A gente sempre falou que a gente ia ter no mínimo 4 filhos. E e daí foi quando foi 2011, eu engravidei em 2010, né? Foi assim, a opinião dos dois falando, vamos tentar, vamos começar a tentar. Foi muito rápido, foi até inesperado. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu jamais imaginei, eu achei que eu tinha muito problema de estômago, era só tomando remédio para estômago. Eis que uma moça que trabalhava comigo falou assim, Paula, você não tá com cara de dor de estômago não, acho que você tá grávida. Eu falei, não tô, imagina, né? Faz pouco tempo que a gente decidiu, não, dito e feito, foi. E assim, foi toda uma alegria. E nessa época, a gente ele já não tava mais essa empresa, a gente tinha montado a nossa empresa, né? E a gente estava passando, inclusive, um período na casa dos meus pais, porque não tinha entregado um apartamento que a gente ia morar. Então, e assim, ele tinha acabado de chegar do trabalho, foi aquela, né? Era uma coisa que a gente queria, mas foi muito rápido, então pegou de surpresa. Mas graças a Deus foi uma gestação tranquila. No finalzinho ela teve um percalço aí de restrição de crescimento, mas foi bem no final. Primeira filha. Muitas transformações no relacionamento de vocês? Como é que foi pra você, Zé? Nossa. A paternidade. Eu lembro que até para sair do hospital, eu olhava os carros do nossa, tá muito perto, sabe? Aquele cuidado, Mas foi transformador, assim, né? Porque olhar uma criancinha, falar assim, nossa, minha filha, né? O cuidado, o medo, né? E tudo em volta... E, nossa, foi noites e noites, assim, de pegar... E ela teve restrição de crescimento e no começo ela não conseguia mamar. E ela começou a chorar e a gente voltou no médico, né? E depois falou, ela tá com fome. Aí a gente teve que dar mamar para ela a cada 2 horas, então... com seringa, sabe aquela coisa? O dia inteiro, era cada 2 horas sem exceção, não tinha mesma noite, não podia ter exceção. Foi dia e noite, assim, a cada 2 horas, cuidando dela. Mas foi assim, passou. Muito parceiro, graças a Deus a gente, é o que eu falo, Deus abençoa muito a gente se completa muito, sabe? E o respeito sempre, desde lá, da época de namoro, tudo isso é muito frequente, graças a Deus, a gente tem muito isso entre nós, né? Tanto Paula, que vocês trabalham juntos na mesma empresa e você deixou o banco, né? Eu deixei. Então isso mostra a parceria de vocês, não é isso? Exatamente. Em 2015, a gente abriu a empresa em 2010, né? E em 2015, uma brincadeira também, eu falei pra ele. Daí a gente já tinha a Valentina, tinha a Maria, e eu ficava muito pouco tempo com elas, né? Então ele que acabava pegando na escola, tudo, eu falava, nossa, essa parte que é tão fundamental eu estar presente. E eu brinquei um dia com ele, falei, e se eu sair do banco e vim te ajudar na empresa? Ele falou, eu topo. Mas achei que era brincadeira. Ele achou que era brincadeira, eu também, né? Aí no outro dia depois ele falou assim, então, você vai ver de sair? Eu falei, nossa, mas você tá falando sério? Ele falou, tô. Aí a gente eu fiquei no banco mais uns 5 meses e pedi demissão e vim ajudar ele. Então é o que eu falo, nós somos literalmente contato 24 horas. 24 horas, acorda. Pra tudo. E vocês lidam bem, porque assim, tem muitos casais que falam mesmo que não conseguiriam trabalhar juntos. Como é isso pra vocês aí, Zé? Zé primeiro pra... Olha lá. Já tem hora que eu falo pra ela, aqui você é funcionário, hein? Em casa você manda, aqui não. Não, mas a gente está bem. Até assim, por tanto tempo junto, né? Acordar, passar o dia, a noite, a gente se dá bem, né? Eu acho que a gente sempre tem a ideia um pouco diferente do outro, mas no final... A gente sempre se completa e sempre toma decisão assim juntos, né? Tem hora que eu saio meio bravo assim com alguma coisa, mas depois eu falo, não, tá certo, vamos fazer isso. Ou ela também
Mas assim, é uma empresa que tem que ter os dois lados, né? Ela cuida da parte financeira, da parte de contratos, tudo. Eu sou mais rua, então assim, cada um tem uma visão diferente, né? Sim. Ela puxa tem um papel, uma função diferente. Então, exatamente. no final das contas, complemento em tudo. tem que se completar, não tem jeito. Vocês acabam precisando muito um do outro. Muito, total. Então ela é mais relacionamento com os clientes, parte burocrática, e eu sou a parte operacional mesmo, né? De estar lá com o cliente na obra, com os escritórios de arquitetura, então com o funcionário, então essa parte mais pesada fica comigo. E ela apaga o fogo lá no escritório. Mas por trabalhar junto assim, acho que assim, a gente não tem problema não. E aí depois veio a Isadora. Conta pra gente como é que foi o parto da Isadora, a chegada dela. Então, o da Isadora foi complicado. Como a gente teve uma questão nas três, que, na verdade, nas duas primeiras, a Isadora foi, né? Porque a Valentina e a Maria Paula tiveram restrição de crescimento. E a Isadora, que foi a última, né? Que a gente achava ainda que não ia ser a última, no nosso fundo, não, né? Só voltando um pouquinho na Maria Paula. A Maria Paula, a gente passou um período muito pesado com ela, na gravidez, porque também. Assim, foi feito um ultrassom e a médica simplesmente falou, ela tem algum problema, tem alguma síndrome, alguma coisa, a gente vai ter que começar a estudar, e já colocou, a gente saiu dali sem chão, sabe? Pô, essa menina vai nascer com alguma coisa e tal, e aí já encaminharam a gente para uma medicina fetal e não sei o que, e foi acho que uns 6 meses, né? 6 meses da Maria Paula, assim, cada 15 dias ultrassom, daqueles que era 2 horas de ultrassom, lá no hospital específico, que o pé dela estava, né, dobrado. Ela ficou a gestação inteira sentada em cima do pé. Olha só. E daí, por uma falta de amor, eu acho, eu nem caracterizo por outra coisa, porque eu acho que foi da profissional que fez, ela diagnosticou que justamente porque tem uma determinada síndrome que a criança tem o pé torto, né? E quando viram ela nessa visão, como ela estava dentro da barriga, eles justificaram que poderia ser isso. Então é o que ele falou, foi muito conturbada a gestação inteira, né? E quando ela nasceu, e ela também teve restrição de crescimento, a mesma coisa que a Valentina, então dava 38 semanas, já tinham que tirar, que nem eles falavam, nesse caso o bom é melhor que o ótimo, né? No caso delas. E daí, quando nasceu, graças a Deus, nada, eram os dedinhos tortos, mas simplesmente estava sentada. Estava sentada, que nem 2 meses já tinham voltado todos ao normal, entendeu? Mas aí também a gente já foi muita... A gente não estava na igreja, mas foi muita oração, que eram todos os dias pedindo para justamente que Deus, né? Fala, filho, mas que se pudesse, que Deus, né, deixasse ela perfeita. Então, até a Maria vocês não estavam na igreja, né? Não, até a Maria não. Até a Isa também, né? Não, na época que eu engravidei da Isa, a gente esporadicamente com a mãe dele, né, Dona Maria, levava ela no culto da Assembleia de Deus toda terça-feira. Porque é o que eu falo, Deus não era prioridade nas nossas vidas, a gente... Levava porque, né, era minha mãe. Porque era mãe pra estar com ela, mas assim, e por exemplo, a gente já não levava de domingo, porque domingo a gente tinha muita coisa pra fazer. Né? Então a gente achava que, é o que eu falo, por isso que eu falo, é uma transformação única. E daí nisso veio a Isadora. A Isadora foi a melhor gestação, sem problema nenhum, sem restrição nenhuma. Só que no dia do nascimento da Isadora foi muito conturbado. Eu tive muita complicação. Desde do meu transporte, que o dela estourou a bolsa do meu transporte pro hospital que eu fui tê-la. O médico que atendeu a gente, muito, muito ruim, né? E na hora que eu subi pra mesa pra cesárea, os médicos super mal educados comigo na mesa do parto, com ele, falando pra ele nem falar comigo, coisas do tipo. E resumindo, daí ela nasceu perfeita, só que eu tive uma complicação. Uma hemorragia. Eu tive uma hemorragia que eu acho que uma das coisas, eles forçaram demais para tirar ela estava enroscada aqui no meu lado direito, eles forçaram demais e teve o principal, a anestesia não pegou. E eles riam da minha cara achando que eu estava mentindo. Olha só. A anestesia dela não pegou. Então eu cheguei a desmaiar no parto dela de dor.
né? Porque eles... Tanto é que daí tiraram ele de dentro do centro cirúrgico. E eu fiquei lá, e assim, ficou tudo muito inexplicável, sabe? O que aconteceu. E nessa hora, é o que eu falo que eu fui tocada pelo Senhor. Porque eu me senti indo embora nesse momento que eu apaguei, e eu falava pra Deus, eu falava assim, Deus, não é pro Senhor, por favor, me levar agora. Ele não pode ficar com essas 3 crianças. Eu quero conhecer minhas filhas, eu quero... E eu lembro muito desse momento que eu pedi perdão, eu falei, olha, tem muita coisa que eu com certeza fiz errado, coisas que eu sei, coisas que eu não sei, mas eu peço para que o Senhor me perdoe e me dê uma chance. E nesse tempo inteiro, que na verdade foram mais de 3h30, eu voltei. Olha só. Né? E daí ele esperando, e das outras tinha sido tudo muito rápido, eu não voltava, não descia pro quarto, e daí viram que eu tinha tido uma complicação muito forte. Então assim, Deus, né, deu a chance ali naquele momento. E aí, a partir daí, como é que foi a ida de vocês pra... A Isadora foi pra casa, né? E... Sim, é tudo normal, processo normal, né? E pandemia. Aí, pandemia. Normal. Tudo, Aí a gente continuava indo esporádico, mesmo com a Isa também indo com a minha sogra. Só que daí na pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, a gente começou a ter algumas coisas que começaram a incomodar a gente, né? Que a gente... Aí hoje, com o entendimento, a gente sabe que era o Senhor já começando a trabalhar na gente. Sim. Né? E conta aí um pouquinho você, Dom. Eu assim, no meu ponto de vista, eu acho que quando passou a pandemia, que todo mundo ficava assistindo live, aquelas coisas todas, não tinha o que fazer, ficava vendo só televisão, né? E eu, assim, da minha parte, eu lembro que tava tudo normal, tudo beleza e tal, e vamos voltar. Só que aí, o que a Paula falou, um dia elas dançando, sabe, imitando a TV, TikTok, essas coisas. Sabe quando você olha assim, fala assim, não tá certo isso. Sabe? Parece que naquele momento Deus fez assim, tirou o tampão dos olhos. Falou assim, mas foi uma coisa assim, não os dois, e foi muito engraçado, foi os dois, tipo um olhar pro outro. Sabe, veio toda aquela, assim, eu nasci no lar cristão e saí muito cedo. Eu saí muito cedo porque, assim, meu pai se desviou, e a minha mãe com as minhas irmãs iam na igreja, eu ia junto. Quando eu tive a oportunidade, eu saí também. Eu falei, vou ficar com meu pai em casa. E dali foi pra rua. E dali, final de semana, você acha, domingão, vou querer ir pra igreja. O pessoal tudo jogando bola, tudo na rua. Então ali foi um ponto. E aí bateu, eu falei, eu não vou levar isso adiante, sabe? Eu falei assim, nossa, aquilo ali falou, a responsabilidade dessas meninas é nossa. Então... E a minha irmã, né, ela sempre falou, não, vamos na igreja, vai, as meninas, né, o mundo do jeito que tá, e não sei o quê. E aí teve um dia que ela chegou, ela falou assim, tem uma igreja perto da sua casa que é a presbiteriana, e tem uma outra igreja que é a batista. Vai nas duas, vê, porque... Conhece lá. Aí ela falou assim, vocês não têm cara de assembleia. Ela falou bem assim, né? Não tem cara de assembleia. E aí eu falei assim, tá bom, a gente vai. E foi aí que... Sabe, a gente foi, procurou... Foi a única que a gente foi, a gente não foi em outra. Vocês chegaram que ano aqui em 2022. 2022. Dia 8 de fevereiro de 2022. Olha que legal. E aquele dia ali, eu sempre fui assim... Foi no domingo, Zé? Foi no domingo. A gente foi no culto das 8. Assistiram a pregação de quem? Do pastor Arival. Pastor Arival foi o primeiro que pregou para você na igreja. E ali, eu sempre fui de... Quando eu ia com a minha mãe, era tudo tão... Sabe, parece que assim, tudo foi acontecendo da forma que Deus falou assim, tem que ser assim. Tem que ser agora. E quando eu sentei, que eu comecei a prestar atenção no culto, mas foi um culto tão, sabe, ali eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, sabe, eu entendi a palavra, aquela, sabe, olhava a minha família ali, aquilo ali me deu uma alegria tão grande, né? E aí terminou o culto, a gente foi ver a questão de escola dominical, falou, não, a escola, você tem que, começa agora, mas vai acabar só meio-dia, a gente, nossa, meio-dia, a gente tá desde as 8, com essa... Aí, domingo que vem a gente volta. Né? E no domingo que vem a gente voltou, 9h30. É o seguinte, outra pausa. Segura um pouquinho aí o domingo que vem, porque a gente tem um outro recado da IPPTV para você, um break que a gente precisa fazer agora. E aí você fica mais curioso aí para saber como foi o domingo seguinte. Como foi a experiência do batismo em família. Também, porque depois eles foram recebidos. A gente volta já já. IPPTV, a sua TV missionária.
A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta para a gente entender o domingo seguinte. Como é que foi? O que aconteceu no domingo seguinte? No domingo, aí a gente acordou para ir para a igreja, para ir das 9h30 ao meio-dia, que era a escola dominical, depois assistir o culto, né? E aí, a gente não tá lá, vamos, tá, daquele jeitão aí, né? Vamos. Tá, saímos. Aí colocamos as meninas lá na escola dominical e a gente também foi para a escola, né? E assistimos no culto, lá no púlpito, no templo. E depois ficamos pro culto. E aí, quando foi acabando assim o culto, a gente já, será com as meninas e tal, né? Muito tempo a gente não conhecia a igreja, ficou... E, por sinal, as duas primeiras já foram nossas alunas, né? Sim. A Maria Paula e a Valentina já foram alunos, meu e da Michelle, em Juniores 6. Sim, e isso foi muito legal, né? Foi muito precioso com essas meninas lá na escola dominical. Já Isadora. Na nossa classe, porque eu e Michelle, a gente cuida lá do Pinheiros Infância. E Messias também. E Messias também agora cuida lá. Também. Mas volta aí, e aí? Como foi? E a gente ficou na expectativa, né? E aí, o que elas acharam, né? Porque pensa, né? Elas eram acostumadas com outra realidade, né? E aí a gente chegou, pegou as 3, daqui a pouco, mãe, a gente adorou, mãe, quer voltar domingo que vem, quero voltar, muito legal. Nossa, aquilo ali... Falou, é isso. Confirmação de Deus pra você. Confirmação de Deus. Você tem que levar a filha de você. Exatamente. Muito legal, mãe, aquele tal de pastor Vinícius de brincadeira. Muito bacana ele. E foi assim, sabe? Aí eu coloquei assim no meu coração, eu não posso desanimar. Não posso, porque assim, eu acho que lá atrás, né, se a minha família inteira fosse, tivesse indo para a igreja e feito o que a gente fez por elas, talvez, não sei, a gente nunca sabe os planos de Deus, né? Certo. Mas a gente, como pais, colocamos assim na cabeça, não, esse é o caminho, a responsabilidade é nossa. Certo. Então, daqui pra frente... Deus já tirou ainda dos olhos, agora a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. E aí eu sempre tinha aquela ideia, sabe? Não, quando eu melhorar eu vou pra igreja, quando eu parar com isso eu vou pra igreja, E não, você nunca vai. Se for por isso, você nunca vai. E a igreja que foi, né? A igreja que eu falo assim, a participação ali que foi moldando, né? Dia a dia, você conhecendo, você se transformando, você deixando isso de lado, você vendo problema naquilo, e aí foi no dia a dia que a gente foi deixando, né? O velho homem, a velha mulher para trás, porque a gente sempre se deu bem em tudo, sabe? Quando eu conheci ela, era pagode, samba o tempo todo. E se dava super bem com isso. Depois a gente saía, sabe aquela coisa? E quando a gente foi pra igreja, parece que assim, vocês já fizeram... Deixaram esses ídolos para trás. E foi difícil, sabe? Porque assim, quando a gente mudou da água pro vinho, né? Tipo... E depois falar, todo mundo, e aí, vai ter aniversário, os aniversários era tudo no pagode, na escola de samba, isso, ali, no sertanejo, vai ter show, vai ter aquilo. Então, para deixar, porque assim, nossa família, nossos amigos, e o pessoal, sabe, a gente sempre
teve muita amizade, sempre conviveu muito junto. Então, assim, não foi só deixar de fazer as coisas, foi deixar de estar junto com as pessoas também, né? Então, assim, até também as pessoas se acostumar, a nossa família, nem chama porque eles estão em outro momento. Então, e também a nossa família também ajudou muito nisso, sabe? Porque a gente vê, muitas vezes, até uma família criticando, falando, não, a gente, graças a Deus, é isso que vocês querem, acabou. Compreenderam. E hoje a gente, né, enquanto pode, assim, nos momentos, quando a gente tá junto, a gente também tenta evangelizar os de dentro, né? Muito bom. Ô, Paula, como é que foi essa experiência de todo mundo se batizar junto naquele domingo lá precioso? Nem falha. Então, daí a gente começou a frequentar a igreja e... Eu falava, eu sentia que... Tanto é que eu achava que isso ia partir meio que dele primeiro, né? E até um determinado... Eu tinha 3 meses que eu tava na igreja, eu virei pra ele e falei assim pra ele, eu quero me batizar. E eu lembro que ele não era batizado, né? Na Assembleia eu falei assim, mas... E é óbvio que eu queria que as meninas fossem também, mas tem todas as regras, né, da igreja. Eu falei, olha, mas vê se é o seu momento. O meu, eu sinto que chegou e eu quero me batizar. Aí na verdade foi uma luta. Olha aí. Foi uma luta, porque ele não se sentia preparado. Ele achava que ele tinha que estar preparado para isso. Entendi. E eu comecei a colocar isso muito em oração. Eu falei, Senhor, a gente está aqui, né? Faça da gente a tua vontade. O meu pedido é que se ele pudesse batizar comigo, é óbvio que eu quero, mas eu entendo que cada um tem um momento, o Senhor vai fazer o que tiver que fazer na vida de cada um no momento certo. E as meninas também quiseram, na hora que a gente falou que, né, que ia, aí já vimos todo o processo, fizemos né, o Essência da Fé, que foi, não tenho o que falar, acalmou muito o coração, né, e na semana de se batizar, ele vira e fala assim, eu não vou me batizar. Olha só. Na semana. Inclusive, a gente tinha ido conversar com o pastor Vinícius. Sim, a entrevista foi com o senhor. E tínhamos ido, daí na semana eu não vou me batizar. Eu falei, como assim? E daí, ao mesmo tempo, eu queria questionar, mas eu falava, não posso, não sou eu, não é eu, Paula, não é sobre mim. Exato. Né? E aí foi mais joelho no chão ainda. Joelho no chão. E daí na quinta-feira antes ele decidiu que ele ia pra frente, né? Ele aceitou. Eu falei, pegadinha. Pegadinha. Glória a Deus por isso, muito bom. E assim, pra gente caminhar para os próximos blocos, né? Tem uma última pergunta antes. E aí vocês foram no Encontro de Casais com Cristo, do Ministério de Casais da IPP. Como foi isso pra vocês? Foi marcante? É porque não pode contar o que acontece lá. Não. Mas o que isso gerou em vocês? Como casal, né? Como casal. Eu acho que foi um momento que a gente pôde parar com calma e ver Deus trabalhando nas nossas vidas. Sabe quando tudo foi muito no automático, foi muito rápido, uma série de coisas, mas lá a gente teve um tempo muito precioso de parar para entender tudo que Deus estava fazendo, né? Então, quem não foi ainda vá, vale muito a pena. Nós não estávamos num relacionamento que estava conturbado a relação, mas justamente o nome já diz, né? Encontro de casais com Cristo. Mas parecia que Deus tinha que encaixar algumas peças no quebra-cabeça. Colocar algumas coisas no lugar, né? Exatamente. Pra vocês se reconhecerem, né? Exatamente. Seguir em frente. Como casal e como um casal agora de Deus. Um casal que estava disposto a Deus conduzir a nossa vida de uma forma única. Como a gente não tinha lá atrás. Ele já fazia isso, a gente não sentia. Quando hoje a gente às vezes para pensar algumas coisas. Mas o ECC foi fundamental para isso. E para você, Zé? Nossa, tudo que é bom pode melhorar, né? E assim, são detalhes na nossa vida que a gente deixa passar, né? A gente vê cada ponto assim que fala assim, pô, não notava isso, não percebia aquilo. E você acha que tá tudo bem. E muitas vezes você fala assim, mano, não tá tudo bem. Né? Falta isso, falta aquilo. E é importante isso, né? É importante a gente ter esse momento, sabe? A gente ter o conhecimento da palavra, a gente ter momentos assim de conhecimento mesmo. O que é, né? Um casal, né? Como Cristo amou a igreja. O que é realmente o marido amar a esposa, né? Acho que era um momento de vocês, porque vocês passaram pelo processo da conversão em família, com as meninas, e 3 meninas pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso. Acho que foi o momento que vocês pararam, vocês dois, como casal, com Cristo. Exatamente. Literalmente, foi um encontro do casal com Cristo.
né? De passar agora, nós dois, como casal, como que a gente vai caminhar com Cristo. Muito Claro bom. que as meninas iam junto, lógico. Lógico. Mas vocês dois, como casal. Que também é fundamental ter esse momento, Sim, né? esse momento do casal. E o importante é a gente saber, assim, né? Muitas vezes o casal ele tá tão preocupado com a criação do filho, com a preocupação com o filho, e acaba um deixando de se preocupar com o outro, né? E quando você pega, fala assim, não, eu tenho que dar mais importância, porque é minha esposa, sabe? É uma só carne, aí você começa a entender que é uma só carne. Muito bom. E aí nossa. Então vamos Aí pegar, muda, vamos pegar esse gancho aí, já que você já deu essa dica de um se importar com o outro, a gente passa pro nosso próximo quadro. Primeiro quadro, né? É. O Dica de Casal. Dica de casal. E o Dica de Casal, o Messias já deu um pouquinho, mas que dica vocês deixariam, assim, ou para casais que estão enfrentando, talvez, crises nesse processo de transformação, né, de chegando na igreja, o processo de conversão, né? Algo que vocês passaram recente. E aí pode ser, de repente, a Paula para as mulheres, o Messias para os homens. Fique à vontade. No meu ponto de vista, assim, a gente se preocupa com tanta coisa em relação a colocar um alimento dentro de casa, trabalhar, e a gente acaba esquecendo que a gente tem uma pessoa do nosso lado que demanda de carinho, demanda de amor, demanda de cuidado, que muitas vezes a gente coloca isso em tantas outras coisas que supérfluos, assim, né? Então, assim, quando você olha e vê que a nossa esposa é tudo no ambiente familiar e toma frente da casa com as nossas crianças, é muito importante isso, sabe? Eu acho que é até difícil falar assim, né? Porque, assim, a mulher com o homem, assim, é uma coisa tão unida ali, quando tá bem, né? Quando tá bem, porque eu acho que eu não tenho, com a esposa que eu tenho, assim, que me apoia em tanta coisa, assim, é difícil eu ver alguma coisa, assim, errado dentro da minha casa, sabe? Graças a Deus. Pelo amor que eu tenho e pelo retorno que eu tenho dela. Muito bom. E você, Paula, dica? Então, eu acho que o fundamental que mudou nossa vida foi ter colocado o Senhor no centro da nossa vida, entregar para Ele todas as nossas aflições. Eu acho que, assim, o cuidado que Ele teve com a gente desde o começo, o cuidado quando Ele resgatou a gente e é o que eu falo, esse complemento que a gente tem, né, nós dois, é o que eu falo, é o que ele falou, a gente não tem muita palavra, porque é Deus agindo, não tem outra coisa. Às vezes o dia que ele tá mais, e eu falo, um complemento ao outro, o dia que ele tá mais nervoso, é engraçado, eu sou agitada, mas eu tô mais calma, né, e eu vou pra ele, eu falo, calma, né, às vezes quando eu tô, ele vem pra mim, ele fala, calma, né, e, né, a gente brinca, vai orar hoje, vai, né, eu percebo assim, nos mínimos detalhes, e é o que ele falou, a gente parar um pouco, né, de estar no automático, né, e pedir o discernimento para Deus em tudo que a gente for fazer. Então, assim, nas decisões como casal, como pai, como sócio, né, então eu acho que Deus foi muito misericordioso com a gente. Muito bom. Tudo que ele nos deu. É a parceria e a confiança, né? Total. Bom Às demais. vezes a gente acha que é só o prover dentro de casa, né? Não. Não é isso, né? É o carinho, é a relação, é o cuidado, sabe? É isso aí. Nosso próximo bloco, E Michele. no próximo bloco, eu ainda digo sim. E eu ainda digo sim, Messias acabou de falar do carinho, do cuidado, agora ele vai falar pra ela carinho e cuidado, por que ele ainda diz sim pra Paula. Eu ainda digo sim. Você que tá em casa aí, ó, aproveita, já clica aí no chat, no coraçãozinho que tem aí. Clica aí mesmo, bastante aí, pra encher. Corações na tela já estão aqui. Momento romântico. Eu ainda digo sim. Fiquem muito à vontade. Faz de conta que a gente não tá aqui. Tá aqui.
Se da primeira vez que eu te vi eu já disse sim no meu coração, imagina agora te conhecendo, né? Esse convívio todo com você que a gente tem. Tantas vezes eu para baixo você me levantou, tantas vezes eu bravo você me acalmou. Você assim foi minha guia até agora. Você me apoiou em tantas coisas, tantos desafios, sabe? Você como mãe, como esposa, como filha, como irmã, não tem nem palavras. Eu digo sim para você todos os dias e eu falo isso para você. Eu casaria com você de novo, eu falo isso todo dia para você. Eu casaria com você, eu faria tudo de novo, porque um amor que eu tenho por você é tão grande, que eu falaria assim todos os dias. Agora eu sei o que eu falo. Eu diria assim, hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia que o Senhor voltar, porque você é o meu porto seguro. Esse seu jeito, né, brincalhão, esse seu jeito feliz, esse seu jeito que é uma pessoa que onde chega todas as pessoas gostam, né? E eu falo, hoje ainda mais, a forma como você se entregou ao Senhor, eu sei da luta, eu tô ali com você, sei quantas coisas, né, foram difíceis para você, mas o quanto é lindo ver tudo que Deus já fez com você, por nós, pela nossa família, né? Um pai e Rini, que eu não tenho que falar, elas são muito privilegiadas, o Senhor abençoou muito de ter colocado você como pais na vida das meninas, das nossas preciosidades. Você é um filho que, né, é lindo ver sua relação com a sua mãe, com seu pai, com as suas irmãs, com toda a minha família, todo o cuidado que você tem com toda a minha família e sempre teve. Então, assim, diria sim, digo sim e te agradeço por tudo, por me aguentar, né, nos meus dias não tão bons, mas obrigado por tudo que você faz e eu sei que vai fazer pela gente, e o principal de tudo hoje, baseado na palavra do Senhor. Amém. Muito bem, pode dar um beijinho. Pode dar beijinho, ó. Eu ainda digo assim. Muito bom. É isso aí. O programa começa com um beijinho do casal apresentador e termina aí com esse momento romântico. Mas, infelizmente, chegou o momento da gente dizer, né, acabou o programa, mas a gente pede aí o sacerdote do lar, né, desse lar precioso e bendito. Por favor, Zé Messias, ora por nós e ora também por aqueles que estão nos assistindo em casa, para a gente encerrar o programa e abençoar a vida das pessoas. Você pode orar, por favor? Pai Altíssimo, querido, só Tu, Pai, para nos resgatar, para nos direcionar, para nos transformar e nos santificar todos os dias, Pai. Nós éramos perdidos e o Senhor nos achou, nos cuidou, e vem cada dia mais, Pai, nos protegendo, nos livrando do mal, nos dando entendimento, sabedoria da Tua palavra, discernimento. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tem feito na minha família. Obrigado pela minha esposa, pelas minhas filhas. Obrigado por tudo que o Senhor fez até hoje, Pai. Obrigado pela igreja que eu sirvo, Pai, de pregar a palavra, Pai, da forma correta para que a gente tenha entendimento. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um, Pai. Abençoe o pastor Vinícius, a Michele, que o Senhor venha, Senhor, abençoar esse programa aqui, Pai, que fala do testemunho de tantas pessoas, de tantas vidas, pessoas que nasceram no lar cristão, mas pessoas que foram, Senhor, resgatadas por Ti, Pai. E obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado por cada cristão, Pai. Obrigado pela Tua igreja. Que haja avivamento, haja transformação no coração de cada um, Pai. Amém. Pela Tua obra missionária, Pai. Que possamos Te servir com alegria. Que possamos Te servir sempre, Pai. Com temor e tremor de Ti, Pai. Só és Tu grande nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito na vida de todos, Pai. Dos Seus filhos, dos Seus servos. E que o Senhor esteja, Pai, cada dia mais nos nossos corações enraizando a Tua palavra e que possamos levar aqueles que ainda não foram alcançados por Ti. Amém. O Espírito Santo nos transforme e também age através de nós, Pai, e que a Sua palavra seja lançada, Pai, e haja frutos. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. 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 Muito bom, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Obrigado, Zé, obrigado, Paulo. Obrigada, gente. Deus abençoe, é uma alegria ter vocês aqui. E o pessoal de casa, não sai daí, fique conectado na IPP TV, a nossa programação. E até o nosso próximo
Bem casados. Bem casados. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.